Olá pessoal, tudo bem? É um prazer imenso estar aqui para um vídeo muito importante para você que sonha em tornar-se um servidor concursado da Secretaria de Educação do Distrito Federal. Certamente um dos editais mais aguardados dos últimos anos. Afinal de contas, o último concurso da Secretaria foi no ano de 2017. O edital saiu em 2016, com provas em janeiro de 2017 e agora nós já vemos aí no mercado, já vemos no dia a dia a procura, a interação das pessoas e a expectativa tamanha para o novo concurso da Secretaria de Educação. Caso você não me conheça, é um prazer. Meu nome é Fábio Luz, eu já estou mergulhado, inserido no mercado de concursos públicos e respiro concursos da área de educação há mais de 15 anos. E hoje eu quero agregar muito valor na sua vida para que você consiga estudar com qualidade. Então eu vou te mostrar o passo a passo de como você pode montar uma grade, pode planejar-se e pode começar a estudar para a Secretaria de Educação, mesmo que você nunca tenha estudado antes para esse concurso. Então eu vou te mostrar um passo a passo como fazer um planejamento para você começar a arregaçar as mangas e estudar de forma eficaz para esse concurso. Antes de a gente começar, eu quero te fazer um esclarecimento. Afinal de contas, por que é tão importante fazer um planejamento para o concurso da Secretaria de Educação? Eu acredito que isso é fundamental por um fator muito simples. O momento em que nós estamos vivendo. Fábio, como assim um momento? O momento que nós estamos vivendo, a era que nós estamos vivendo, que é conhecida como a era do compartilhamento de informações. Você já sabe muito bem do que eu estou falando quando eu falo em compartilhar. Há muitos anos atrás, não precisamos ir tão longe assim, talvez há 5, talvez há 8 anos atrás, ou melhor, até o antepenúltimo concurso da Secretaria de Educação do DF no ano de 2013. Pronto, está aí uma boa referência, não precisamos ir muito longe. No ano de 2013, no concurso da Secretaria de Educação, nós ainda não estávamos vivendo a era do compartilhamento de informações. Ou seja, se você quisesse estudar para o concurso da Secretaria, você tinha pouquíssimo acesso ainda à internet. A internet ela não vivia o momento que está agora no Brasil. Você teria que fazer altos investimentos em cursos presenciais, em apostilas físicas e tudo mais. Passado alguns anos, nós estamos de fato inseridos na era do compartilhamento, onde as redes sociais, o WhatsApp, as aulas online, o compartilhamento dessas aulas faz com que hoje, se você tem um amigo que está estudando para a secretaria, ou seja, para qual concurso for, ele consegue compartilhar esse conteúdo com você. Sendo assim, se hoje você tem acesso a esse conteúdo, por que ainda assim muitas pessoas não são aprovadas? Fica cada vez mais evidente, mais nítido, que não trata-se de conteúdo. As pessoas possuem conteúdo, mas elas continuam não sendo aprovadas. Então a questão não é conteúdo, mas sim o planejamento, a estratégia, a forma como ela estuda, a forma como ela encara a prova, em especial a sua mentalidade. Se ela deixar que a prova a domine, que a banca a domine, ela vai ter sempre dificuldade e vai ficar atrás de outros candidatos. Então você tem que saber se portar, tem que saber se preparar para chegar inteiro na prova e acabar com esse ciclo que eu imagino, que embora seja digno, porque é o que te dá sustento, mas o que você busca aqui é acabar, em muitos casos, com esse ciclo de aprovações em contratos temporários, mas quando chega na hora de passar no cargo de efetivo, você acaba ficando, pelo caminho. Então, dito isso, nós vamos começar o nosso planejamento e eu vou te mostrar do zero como é que você começa a sua preparação. Inclusive, já no nosso primeiro slide, você vai ter acesso à informação. Então, vem comigo, por gentileza, aqui na tela, onde nós vamos, então, essa aqui é a nossa apresentação, e eu vou te mostrar. A primeira coisa que você precisa entender para o concurso da Secretaria de Educação é, afinal de contas, quantas matérias eu tenho que estudar para o concurso? O que eu quero deixar muito claro aqui para você, querido aluno, é que isso aqui trata-se de um exemplo. Essas matérias que eu listei aqui, elas são apenas um exemplo para você saber onde você está pisando e onde que você vai começar
a sua preparação. Então, nós temos aqui língua portuguesa, atualidades, direito administrativo e constitucional que caem na prova de efetivo, mas não costumam aparecer na prova de professor temporário. A lei orgânica do Distrito Federal e a lei complementar são matérias que eu leciono, talvez você já tenha tido aula comigo em algum momento. E também a parte de conhecimentos pedagógicos. Se você observar, conhecimentos pedagógicos eu tive o cuidado de separar em duas, em bifurcar essa matéria em duas. Por quê? Porque o conteúdo é muito grande. Então você não vai estudar a parte de conhecimentos pedagógicos apenas em um bloco de estudos e daqui a pouco você vai entender melhor isso. Então, essas matérias aqui que nós listamos são as matérias iniciais para que você tenha uma noção de como estudar para o concurso da Secretaria de Educação do DF, tá? Agora, dito isso, eu vou voltar aqui para a tela e vou mudar aqui a informação. Quanto tempo, uma das dúvidas que eu mais recebo nas minhas redes sociais, quantas horas estudar cada matéria? Se for aqui, nós temos um total, vamos contar? 3, 6, 7, 8 matérias. Nós temos aqui um total, então, de 8 matérias. E aqui, vindo comigo aqui, por gentileza, eu quero te fazer uma pergunta, então, tete a tete. Hoje, qual é o primeiro passo, antes de tudo, é definir quantas horas você vai estudar cada matéria. E muitas pessoas já começam a se perder daí. Se elas têm hoje 4 horas para estudar no dia, 6 horas para estudar no dia, e eu dou a elas um desafio. Se você tem 6 horas para estudar e você tem 3 matérias para estudar, quanto tempo você vai estudar cada uma delas? A resposta automática, mesmo sem nem saber quais são as matérias, a resposta automática é 2 horas para cada. Por quê? Porque é o óbvio. Se você tem 6 horas, tem 3 matérias, 6 dividido por 3, 2 horas para cada. Esse é um primeiro passo que a gente tem que corrigir para o concurso da secretaria. Afinal de contas, a prova ela vai ter uma incidência de matérias muito diferente. Afinal, pensa comigo, o que cai mais na sua prova? Conhecimentos pedagógicos ou lei orgânica do DF? Com certeza é a parte de conhecimentos pedagógicos que vai cair muito mais. O que cai mais na sua prova? Direito administrativo ou português? Com certeza, português cai mais. Sendo assim, você já passa a ter uma noção de que, dessa maneira, você tem que valorizar as matérias que caem mais. E eu já sei quais são essas matérias e eu posso te ajudar, tá? Então, a gente vai passar para outra tela, que aí eu vou te mostrar melhor como organizar essa questão. Quer ver? Vem aqui comigo. Ó, o que a gente vai fazer, então, para organizar essas matérias? Nós vamos separar essas 8 que estão aqui, nós vamos separá-las em matérias de até 1 hora de estudo, até 2 horas de estudo e até 3 horas de estudo. Mas como assim, Fábio? Como é que eu vou saber onde vai ficar cada uma? Tá aqui, até 1 hora. As matérias que você já teve algum contato e que você já percebeu que elas caem pouco. Então eu vou sugerir aqui para você alguma dessas matérias. Fábio, que matérias aqui, mesmo que eu nunca tenha estudado, elas caem pouco e que eu consigo estudar em 1 hora? Então eu já vou sugerir aqui para você. Olha só, a própria lei orgânica do Distrito Federal é uma matéria que você não precisa estudar mais do que 1 hora. A lei complementar 840 é uma matéria que você não precisa estudar mais do que 1 hora. E aqui nós temos também a matéria de atualidades. Então, a matéria de atualidades, com toda certeza, você pode se programar nesse momento para, mesmo que você esteja começando os seus estudos, você não precisa mais do que isso para começar a estudar essas matérias. Fábio, vamos para a caixa número 2. Quais são as matérias que em até 2 horas eu consigo ter um bom desempenho se eu passar a estudar agora? Ó, a título de sugestão, nós temos aqui o direito administrativo, nós temos o direito constitucional, são matérias que você pode se dedicar para até 2 horas para essas matérias. Então aqui nós já completamos 5 matérias, né? E aqui, matérias de até 3 horas. Sem dúvida nenhuma, a menos que você fale para mim que você tem gabaritado mais de 90% de português quando ela cai na prova,
eu recomendaria que você estudasse 3 horas de português. E aqui nós ficaremos com conhecimentos pedagógicos e também com conhecimentos pedagógicos. Então, olha só, nós separamos essas matérias e dividimos o tempo de estudo para cada uma delas. Pessoal, lembrando de um fator muito importante, tudo isso que eu estou falando aqui é uma sugestão. Pode ser que no seu caso específico, Fábio, eu estou estudando português, eu sou formado em português, toda a questão, todo simulado que eu faço de português, eu estou gabaritando, eu estou tendo mais de 90% de acerto. Então, no seu caso, você precisa deixar português com 3 horas? Não, você pode jogar português aqui para 2 horas, não tem problema. Fábio do céu, eu tenho uma dificuldade absurda em atualidades. Poxa, mesmo assim, em atualidades, eu recomendaria que você continuasse deixando aqui. A menos que se torne algo surreal, você poderia jogar atualidades para a caixa de 2 horas. Então, vindo aqui na tela, por gentileza, comigo, é o ponto que eu quero mostrar para você. Não adianta, quando nós colocamos essa primeira informação aqui no quadro, que eu mostrei para você que você pode dosar e atribuir horas de estudo diferentes para determinadas matérias, o que é que está acontecendo nesse caso? Significa que você está deixando a lei orgânica de lado? Muito pelo contrário, você só está dando à lei orgânica a importância que ela tem. Se você está estudando atualidades por 1 hora, você está deixando a atualidade de lado? Não. Você está dando a atualidades a importância que ela tem dentro do seu contexto de estudos. Então, quando você começa a perceber isso, você começa a verificar que realmente existem matérias que você tem que se dedicar, não apenas porque elas são mais difíceis, mas porque o conteúdo é mais denso ou porque elas terão uma cobrança maior na prova. Recentemente, no meu Instagram, então, para você que ainda não segue o nosso trabalho nas redes sociais, fica o convite, né? O nosso canal no YouTube, Professor Fábio Luz, e também o Instagram, Professor Fábio Luz, @Professor Fábio Luz. Recentemente no Instagram eu fiz uma postagem onde existe um percentual, e esse percentual ele mostra para a gente qual o percentual de matérias que caem em concurso de Secretaria de Educação. Salvo engano que eu estou puxando aqui de cabeça, de 100%, 40% das questões são relacionadas a conhecimentos pedagógicos. 30% são de matérias variadas, como lei orgânica, lei complementar, atualidades, direito administrativo, e os outros 30% são a língua portuguesa. E aí nós fechamos então os 100%. Então, conhecimentos pedagógicos têm uma carga altíssima. Então, mesmo que você domine muito bem a matéria, é importante você aprofundar para fazer boas revisões, para você fazer realmente ali ter um crescimento. Porém, nós temos sempre que deixar um alerta. Não adianta nada você gabaritar os conhecimentos pedagógicos e não ir tão bem nas outras matérias. Porque a pessoa que passa e passa dentro das vagas, ela tem um bom desempenho em todas as frentes. Então, ela teve um bom desempenho em conhecimentos pedagógicos, teve um bom desempenho em português e, naturalmente, teve um bom desempenho nas outras matérias também. Fechado? Então, esse equilíbrio é muito importante. Então, agora nós acabamos de falar quanto tempo de estudo, quantas horas de estudos você pode atribuir para cada matéria. Essa primeira lição ela é importantíssima para qualquer dia que você vá começar a estudar, beleza? Então vem comigo aqui novamente que a gente vai continuar. Depois de fazer essa parte, a gente vai trabalhar sobre o revezamento das ferramentas. Pessoal, o que são ferramentas? O que eu quis dizer com ferramentas? Ferramentas, meus caros alunos, são as ferramentas que você vai usar para estudar. Resumo é uma ferramenta, livro é uma ferramenta, PDF é uma ferramenta, caderno também, e as consagradas videoaulas não passam nesse exemplo aqui de mais uma ferramenta para você estudar. Agora vem comigo aqui que eu quero olhar no seu olho para te falar. Fala a verdade. Você tem aí no seu pendrive, no seu HD externo, você tem salvo aí de alguma maneira, você deve ter uma pancada de videoaulas. Poucos alunos atualmente não possuem aí uma quantidade guardada de videoaulas. Aí chega o momento que você tem que estudar para o concurso da secretaria. E aí você fala, não, agora eu vou estudar.
E aí eu tenho 4 horas por dia, eu vou começar a estudar agora. Aí senta ali com toda a disposição, começa a estudar, assiste a primeira videoaula, assiste a segunda videoaula, assiste a terceira videoaula. Quando chega na hora da quarta videoaula, você já está querendo quebrar o notebook ou jogar o celular na parede. Verdade ou mentira? Por que isso acontece? Porque você cansou. O seu cérebro cansou de permanecer naquela atividade. Para que você melhore o seu rendimento, para que você melhore a sua concentração e para que você melhore a sua performance, é muito importante que haja um revezamento das matérias, ou melhor, um revezamento das ferramentas que você vai estudar. Dessa maneira, quanto mais você conseguir girar essas ferramentas, mais o seu cérebro vai se concentrar, ele vai cansar menos e o tempo também vai passar mais rápido. Então, o que pode acontecer? Eu vou apagar, vem aqui na tela, por gentileza. Pronto. Ó, o que acontece? Os resumos, eles são muito bons para a matéria que você já teve um contato. Eu já estudei, eu já tive algum contato com essa matéria. Livros, a mesma coisa, para conteúdos que você já teve contato. PDF, você pode utilizar para matérias novas que você nunca estudou. O caderno, poxa, se você anotou alguma coisa no caderno, é alguma coisa que você já leu ou alguma aula que você teve. Então, são para matérias que você também já teve contato. O ponto aqui interessante dessas ferramentas que eu quero chamar a atenção, pessoal, é realmente para a parte de videoaulas que invadiu o nosso universo, faz parte hoje do nosso dia a dia, do nosso cotidiano. Então elas merecem uma atenção especial, sabe por quê? Porque a grande maioria das pessoas utiliza as videoaulas de forma errada. As pessoas têm lá um curso para a Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. Elas têm lá um super material completo e elas querem estudar para a secretaria vendo aquele curso completo de videoaulas, quando isso não é necessário. Você não precisa assistir um vídeo completo para se preparar bem para o concurso da secretaria, nem para nenhum outro concurso. Por quê? Porque as videoaulas, pessoal, elas são feitas para valorizar e para você ter contato. Uma excelente estratégia é você utilizar as videoaulas para ter contato com matérias que você nunca viu ou nunca estudou antes, ou matérias que você possui dificuldade. Esse que é o foco principal das videoaulas. Então, eu vou te explicar isso aqui, olhando aqui para você. Ó, as videoaulas, o nosso foco, que o nosso objetivo é o concurso da Secretaria de Educação. Para as matérias que você já teve algum contato, que você manda bem, você não precisa mais ficar investindo o seu tempo assistindo videoaula. Por quê? Porque as videoaulas, embora sejam muito importantes, elas vão te demandar muito tempo. Então, esse revezamento ele tem que acontecer. Você tem que criar na sua cabeça uma forma de identificar como é que você vai estudar de forma mais eficaz. Então, se você tem 4 horas de estudo no dia, 2 dessas horas você estuda por videoaula e as outras 2 você utiliza uma outra ferramenta, o seu estudo vai render mais. Então, utilize a videoaula para aquelas matérias que você nunca teve um contato. Um exemplo de uma matéria que eu não citei aqui, mas que caiu no último concurso da Secretaria de Educação é o ECA. Então, eu já percebi que a grande maioria de candidatos a cargos da área de educação, que fazem Secretaria de Educação, tem muita dificuldade com lei. É por isso que as pessoas têm medo do direito constitucional, têm medo do direito administrativo e a ECA, que também é uma legislação assim como a LDB. Poxa, eu tenho muita dificuldade com lei. Então, é uma matéria que seria muito bom que você assistisse ou estudasse através de videoaula. Por quê? Porque na videoaula você está tendo contato com a mentalidade do professor. Ele quebra, ele acaba com uma barreira que existe entre você e a matéria. Ele te explicando, ele conduz. Então, você tem uma chance muito grande de absorver melhor o conteúdo. Agora, se você, é tudo de conhecimentos pedagógicos? Não. Fábio, eu mando muito bem em LDB, então para que você vai assistir um curso de LDB?
Ai, Fábio, mando muito bem em currículo, então para que você vai ficar assistindo videoaula de currículo? Fábio, eu sou péssimo em português. Então, assistir uma videoaula de português pode te ajudar bastante. Entenderam o fio da meada? Quanto mais ferramentas você utilizar dentro dos seus estudos, menos você vai cansar e mais você vai aprender. Dito isso, vamos para o próximo passo. O próximo passo é macrociclo de estudos. Olha só o que eu quis deixar registrado aqui para você. Planejamento pode e fará toda a diferença na sua preparação e aprovação. Tá, Fábio, mas o que é um macrociclo de estudos? Vem aqui comigo que eu vou te explicar o que é um macrociclo. Veja, uma informação muito importante para você começar a aplicar dentro aí dos seus estudos. Logo no início dessa nossa videoaula, dessa apresentação aqui, eu mostrei para você uma sugestão de matérias que você deve usar para o concurso da Secretaria de Educação do Distrito Federal. Sugeri ali, no caso, 8 matérias, até agora falei de uma nona, que seria o ECA, por exemplo. Quando você definir a quantidade de horas que você vai estudar cada matéria, é muito importante que depois, além do revezamento da ferramenta, que é videoaula, PDF, livro, resumo, mapa mental, seja ele como for, é muito importante que você também faça um revezamento das matérias. Isso chama-se ciclo de estudos. Trace um número em cada uma dessas matérias, de 1 a 8, de 1 a 9. E aí você vai promover um revezamento dessas matérias. Ah, hoje eu tenho 4 horas de estudo, então eu vou estudar a matéria 1 e a matéria 2. Amanhã eu tenho 3 horas, eu vou estudar a matéria 3 e a matéria 4. No outro dia eu tenho 6 horas, eu vou estudar a matéria 6, a 7 e a 8. Quando você tiver acabado a 8, você vai voltar para a primeira matéria. E aí você começa a estudar de forma cíclica. Esse ciclo é um ciclo de estudos de matéria. Agora, para o concurso da Secretaria de Educação, a gente tem que entrar em uma outra frente, que é o macrociclo de estudos. O que é um macrociclo de estudos? É o tempo que você vai precisar para estudar todos os principais conteúdos do seu edital. Ah, Fábio, então significa que eu tenho que estudar todo o edital? Não, em nenhum momento eu disse isso. O macrociclo, ele é o momento em que você define uma meta que você quer alcançar para ficar, vamos dizer assim, preparado para enfrentar a prova. Quanto tempo você precisa para estudar todo o conteúdo da Secretaria de Educação do Distrito Federal? Sinceramente, eu acredito que uma pessoa estudando com qualidade, ela pode alcançar com uma média de 3 a 4 horas por dia, ela consegue estudar o conteúdo mais importante para a secretaria num período de aproximadamente 12 semanas, ou seja, 4 meses, não é isso? Por quê? Porque, perdão, 16 semanas, né? 12 semanas dariam 3 meses mais ou menos, 16 semanas que dariam um total de aproximadamente 4 meses. Só que muitas vezes você pode não ter esse tempo se você demorar muito para estudar. Afinal de contas, a cada dia que passa, mesmo que não esteja na mídia, mesmo que não esteja nos jornais o tempo todo, o novo concurso da secretaria se aproxima. Porque a corrida para se aposentar, a corrida para a aposentadoria dos atuais professores é muito grande em virtude das mudanças nas regras previdenciárias. Então, quem já tem o direito começou a correr atrás desse direito. Ou seja, a secretaria ela vive um momento de esvaziamento. E em breve deverá haver um novo concurso, não só para efetivo, como um novo ciclo para o contrato temporário. Afinal de contas, haverá, né, uma provável renovação, mas de 2020 não pode passar uma nova prova de contrato temporário. Então, essas informações você tem que ter em mente para começar a se preparar. Então, o que é o macrociclo? É o tempo que você vai precisar para girar todo o principal conteúdo da Secretaria de Educação. E eu acredito que não é necessário mais do que 4 meses, só que você precisa saber o conteúdo que mais cai. Fábio, beleza, gostei muito da sua intenção, mas como é que eu vou descobrir qual é o tempo que mais cai? Eu não ia deixar o tempo, não, o conteúdo que mais cai. Eu não ia poder deixar você na mão nesse sentido.
Então eu vou te dar aqui uma dica fundamental para que você encontre quais são os principais conteúdos a serem estudados para o concurso da Secretaria de Educação. Eu poderia te falar, mas não tem tempo para te falar nesse momento. Então aguarde os próximos vídeos, continue acompanhando o nosso canal, inscreva-se, porque isso vai ser muito bacana para fortalecer o nosso trabalho e você pode ter certeza que a gente vai abordar esses conteúdos em próximos vídeos. Mas, para a gente encerrar esse ponto, Fábio, como é que eu vou descobrir quais são os principais conteúdos que caem? É aí que entra, talvez, a cereja do bolo desse nosso vídeo, que é a realização de questões. Antigamente, há pouco tempo atrás, e eu ainda ouço algumas pessoas falando que elas gostam de fazer questões ou de treinar questões somente quando elas exauriram determinado conteúdo. E isso é muito ruim. Por quê? Porque você tem que começar a fazer questões desde o primeiro dia que você começou a estudar. Todas as vezes que você começar a fazer questões, estudar essas questões e começar a marcar onde é que estão as respostas dentro do seu material, o que você vai estar fazendo? Você vai estar mapeando o seu material. E com esse material mapeado, você vai olhar e você vai ver que tem um monte de coisa que não está marcada. Se essas coisas você já fez uma pancada de questões, já realmente realizou muitas questões e aquele material não está mapeado ou não está marcado, significa que ele não está caindo com tanta frequência em prova. Então, naturalmente, você vai passar a estudar e vai passar a valorizar apenas o ponto que está marcado, que você verifica que está sendo cobrado em prova. Beleza? Então, pessoal, do fundo do meu coração, espero que vocês tenham gostado. Compartilha, deixa seu comentário aqui. Vai ser um prazer responder você e, certamente, pode ter certeza, nós só estamos começando. Te aguardo nos próximos vídeos. Fica ligado nas nossas redes sociais também. Um forte abraço e até mais.